E aí, fulanos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Esse é o Fulano de Tal, eu sou Giovanni Machado e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fula. Estou aqui com o Moi. Como é que fala seu nome direito? Moiseyev Ruter. Veio direto da Rússia. E Brunão Monteiro. E aí, beleza? Beleza, pessoal? Aí sim. Galera, estamos aqui já na resenha aqui, arrepiando, bom Muito demais. Show de bola. Uma coisa que me fez convidar vocês para estar aqui, já disse isso para vocês, falar de novo agora. Primeiro lugar, pela nossa história. Sim. Eu tenho uma história com o Moi, mais antiga do que eu tenho com o Brunão. Né? Ih, sério? Banda Alvo. Banda... Nossa, eu não lembro disso, eu cara. Nem sabia quem era Brunão, cara. Caramba, Moi. Banda... Olha só. Nossa, Banda Alvo, cara. Ó. Nossa, eu não lembrava disso. Você falou, Banda Alvo. Aí, lembrei agora. Mas a Lembra banda você, Alvo lembra? é de quando você já era da Assembleia? Banda de rock, né? Banda de rock, era banda do... Não sei se você participou de algum ensaio na ocasião, acho que não. Mas a Era gente já estava congregando. Já, você congregava já, não? Já congregávamos, sim, acho que sim. Mas foi um projeto que nem foi muito longe, mas é o pessoal do... Ai, caramba. Não lembro mais o nome, cara. Os caras da banda? É isso, eu da só banda. lembro de você. Não, era... Só lembro Eu nem dele. lembro É porque daí a gente continuou mantendo o contato. Não, Eu lembro dele, legal, os outros cara. caras. Porque teve Ó, a os banda- caras da Banda Alvo aí, comenta aí se alguém tá vendo pra eu lembrar de teve vocês. a Banda aí. Alvo e teve a Banda Rocha. E teve Não, a Banda Alvo é a banda do André, perdão. do André, então, Sua a banda banda é do Banda André. Rocha, que a gente chamava de A Rocha. Isso, Banda A A Rocha. Rocha. Ah, aí Isso mesmo. sim. A Banda Isso, Rocha. perdão. Mas aí eu já Comecei tocava já. bem, hein? Palmas pra mim. Isso, Banda Alvo. Não, mas você falou Banda Alvo, eu toquei na Banda Alvo. A gente ensaiou. Sério? Do André. Do André, da exatamente. carreta. Isso, exatamente. O André é o filho do... Do pastor lá. Do pastor Do pastor Darcy. Darcy, Isso. isso. Ah, que legal, mano. Banda Alvo, então, a gente Nossa, chegou a ensaiar Os com eventos eles. que ele fazia com a carreta era Isso. top, né? A gente Puxa saiu a vida. ensaiar, mas a gente não chegou a tocar em eventos, ficou só nos ensaios e dali não vingou mais. Eu lembro que quando eu fazia aquela confraria de banda de rock Isso. gospel, a Alvo chegou a tocar no primeiro. Uhum. Noite do Rock Gospel. Isso. Que legal, mano. Onde foi? Foi na igreja? Cara, foi em 2000. Sara? Foi em 2001. Não, 2000. A Sara nem tinha Pinda ainda. Pra você tem Era ideia. isso mesmo, Era uma célula só. E aí a gente fez 11 eventos no ano, um por mês. Cada evento de banda foi num lugar diferente. Que legal. E eram eventos assim, beneficente ou evento que cobrava? Evento... Não cobrava. Não cobro nada, mano. Irmão, Mas- se é de cobrar, negócio de Que- igreja cobrar, Que isso, mano. aí nem vou entrar nesse assunto aí que dá polêmica. Cara, mas você falou de Pelo amor de eventos, Deus. legal. Você falou Mas só para finalizar a introduçãozinha, Uhum. banda A Rocha, Banda que a Rocha. gente nas costas chamava de A Rocha, A Rocha. certo? Uhum. E o Brunão, depois a gente começou a se conhecer mais por causa das gravações lá do Samuel, depois Isso. os backing vocal que você veio fazer com a Isso Daiane aí. aqui. Beijão pra Daiane, né? É, mania. Você tá Daiane longe. Monteiro. E aí a gente foi se conhecendo. Então, assim, primeiro motivo de eu chamar vocês aqui é a nossa história. E segundo, porque vocês têm uma jornada na música cristã. E outra coisa, esse podcast hoje aqui vai ser muito gospel, tá? Ai, meu Mas Deus do muito céu. evangélico. Aí sim. Então, se você não gosta, Muito crente. vai pro outro podcast. Bem crente hoje, tá? É, Né? nossa. Hoje vai ser bem crente. Né? Apesar de a gente não ser um podcast de crente, mas hoje vai ser. Vai ser. Hoje a gente tá com vontade que seja. Aí, isso. É bom, Então é bom. vamos pra cima. Então, assim, vocês têm uma história legal. E não posso deixar de falar do meu querido parceiro João Pedro, a voz do além. Salve, galera. A resenha, antes de começar a gravação, já tava boa. Hoje Ótimo. vai longe, hein? Vai longe. Meu Deus. Se a gente esquecer, aguarda aí a resenha de antes de começar, porque se a gente esquecer de falar, você lembra. Oh, pode deixar. Show de bola. Mas aí, você estava dizendo. Beleza, você falou dos eventos, né? Poxa, que legal. Acho que foi nessa ocasião que a gente começou a ter os primeiros contatos. Foi. E eu lembro dos eventos que você fazia. Não lembro se todos que a gente participou tinha você na frente, mas eu lembro de um que a gente foi na igreja Sara Nossa Terra. Acho que foi o primeiro, né? Eu não lembro. Não. Não, que Não. nós fomos Nós assim, fomos. a Que gente vocês foram foi lá. visualizou e conheceu Isso, como o Banda Giovanni. Rocha, isso. Exatamente. Você já tinha um estúdio já é ali já, 2002 pra frente já. Ah, tá. Isso. Já tinha um estúdio, né? Era lá. Eu nem conhecia o estúdio. era na igreja. Na igreja. Era lá. exatamente. Porque depois de um tempo a gente foi pra começar um projeto com a Cristina, com a lembra? Cristina Cristina Bento. Lembro, Cristina Bento. lembro. A gente fez algumas guias lá, né? Isso mesmo.
Eu tenho uma fita disso ainda lá em O Moi casa até tem, hoje. cara. Ele tem a essa fita da música, da música. das 2 músicas dela. Uma música só que a gente Aliás, o gravou. Moi guarda muitas coisas Guarda, interessantes, mano, né, João do Vitor? céu, eu não entendo. Muita Eu não coisa, entendo. Muita coisa boa. Quê? Muita coisa boa, cara. Mas a gente nem... Calma É um aí. bom né? conteúdo? Abafa o Tem cara. o melhor conteúdo na nossa história, cara. A nossa Conteúdo história. que não é bom pra nós. Pra mim não é bom, pra ele é. Conteúdo periculoso, né? É, Periculosidade alta. Exato. Porque é história, né? História, assim, e quando a gente fala de história do passado, a gente vê, assim, que o quanto nós melhoramos, né? Como dizem pra nós Tem mesmo, essa né? parte boa, né? Como o tempo foi bom pra nós, né? Dizem isso, né? Desculpinha que ele usa pra. Eu gosto, né, fica cara? zoando, Eu né? gosto de pegar as fotos antigas, colocar lá, de vez em quando coloco lá no Face. Então tem Meu várias Deus fotos, do céu. fotos das antigas lá no Face. Então, se vocês quiserem, Cara, procura imagina no o meu Moi. Face lá. Imagina, fala pra mim, o que o Moi vai ficar fazendo com 90... Se tiver com 90 anos? Ele que vai, você acha? ele vai sentar lá no computador, nesse mesmo computador que ele tem até hoje. Até o mesmo que ele já... HD, Falando, vamos ver as fotos porque antigas? o Moi, ele é bem assim organizado, né? Então assim, ele limpa toda Sistemático, semana. né? Sistemático. É, bom. O negócio vai estar intacto ainda, entendeu? E vai Falar, tá- isso aqui pode causar um processo no futuro? Ah, então vou Essa guardar. é boa, essa é boa. Essa eu vou guardar. Folgado. Não, legal, cara. Mas Esse Moi, muita cara. história. E eu sou o cara que registrava, né? A maioria dos registros, como a gente tava comentando, que era a Rael, minha esposa, que fazia, né? Então, de todas as saídas nossas, de todos os eventos, normalmente ela que era nossa fotógrafa. E assim, Que- quando você olha as fotos assim, você lembra de coisas engraçadas que aconteceram. Mas só antes, assim, vocês desde adolescente congregavam na mesma igreja, né? Isso. Isso. Lá Lá em Moreira. em Moreira César, na Sempre da Assembleia Mãe. de Deus, Isso. Ministério Belém. E aí começaram a tocar lá. Exatamente. E foi quando vocês começaram a compor e sair Isso. com a Daiane, e a Daiane Foi. cantando, né? Que é a sua irmã. Isso. E rodaram o quê? Nossa. Brasil todo? Como é que foi? Brasil não chegou, mas São Paulo. São Paulo, a gente São foi Paulo, bastante. algumas cidades de Não, Minas, eu lembro que Rio de vocês Janeiro. tocavam é. muito, cara. Bastante, a gente tinha bastante agenda mesmo, né? O pessoal Muito. gostava e divulgava bastante. Engraçado que a divulgação era boca a boca mesmo, Boca a era boca. telefone que eles ligavam É. pra mim lá pra marcar, anotar. Coisa, né, cara? É O lugar mais interessante. longe que a muito gente louco. foi, né? Interessante falar, foi São Luís Maranhão, né, Bruno? Foi. São Luís É. Maranhão foi o lugar Que mais legal. longe, cara, assim. E interessante, né? E a gente que pagou, né? A gente pagou. A gente pagava pra tocar, né? Eu já fui E tocar. essa que é a graça. Eu já fui para o Espírito Santo, tocar em Vitória, Vila Velha e Guarapari na mesma época. Fomos do bolso. Ministério Altar, fomos do bolso. Uhum, Nada de. Não exigimos oferta, nada. uhum. Teve o convite. Gente, dá para ir? Vocês têm para ir? Temos, vamos embora. Engraçado que o tempo muda, porque naquela época a gente conseguia fazer isso. A gente conseguia bancar, porque a gente É. queria estar na Uhum. estrada tocando junto, Uhum. sempre. Bom demais. Hoje, eu não sei se tem músicos aí que fazem isso. Se Não tiver, tem. comenta aí. Não pessoal. tem, cara. Acho que Não tem. E se eu falo. Se eu Uma galera comento- jovem que tem Alguns- vontade de ir Não tem. bolso. Porque assim, a minha Não irmã tem. ela lançou o CD e a ideia, no começo assim, uma cantora solo e normalmente na Assembleia, assim, os cantores solos, né, eles vão para as igrejas com playback. Tudo playback. E eles cantam sozinhos, né? É eles, o ministério, no caso é eles, é a esposa ou o marido que toma conta e vão, né? Vai que vai. Porque até fica mais, para a igreja custear, fica mais em conta, né? Uhum. Traz uma cantora que já vende material e já faz o louvor, né? Uhum. Só que daí a Daiane tinha um diferencial que tinha a banda, porque a gente tinha muito contato por fazer o louvor na igreja mesmo, né? A gente já fazia o louvor na igreja. Eu tava acostumado, É, entrosado e tal. O estilo fluía. dela também, né? Que era um estilo mais congregacional, Ah, eu gostava. cara. puxava para ter uma banda. Uhum. E aí, junto Inclusive, à eu fome, chamei várias vezes também. Né? junto à fome com a vontade de comer, é assim que fala o ditado? Nossa, exatamente. daí vão. Ela vai cantar lá em São Paulo. Não. Eles não, a gente vai pegar o vamos carro, junto, era o carro, só tinha um carro do Adriano, né? Isso, no começo. inicialmente, no começo. Beijo pro Rapaz, Adriano aí, se ele não tiver, Adriano Leodoro. Só tinha um carro dele, daí nós íamos todos no mesmo carro que lá. doideira, velho. Não tinha GPS, a Raelba imprimia. Os Mano, era muito mapas, louco isso, ela é. imprimia Imprimiu os mapa. mapas, o lugar lá, mano. Daí o Moi, nossa, cara. ficava guiando. Aí quando a gente começou
a ter 2 carros, né? A gente andava até com radinho, né, Bruno? Eu comprei um radinho pra ficar se Oh. comunicando. Velho, Olha o nível. É, cara. o Moi gosta de conversar Gosta, mesmo, não, ele gosta. Radinho. Nossa, imagina, cara. Cara. A gente Pra não tinha- se perder, porque assim, ele tinha um probleminha, entendeu? É. Tinha alguns probleminhas pro Sim. Moi ser guiado pelo Moi. Você É. tem que ficar atento. Não, Porque imagino, seta é uma coisa imagino. que ele demora pra lembrar de Zoom, dar. né? E várias em Só São virava. Paulo. Não, ele Ah, só São virava, Paulo, cara. Não, São Paulo é loucura, cara. Nossa, Meu Deus do loucura. céu. São Paulo. É tenso, né? Dirigir em São Paulo já é tenso. Então, era aquela seguindo o mapa, assim, e a impressão que a gente fazia antes, né? Não tinha o GPS. Nossa, vira aqui. Rapaz. Nossa, uma curva, um lugar que você virava já fazia a gente dar uma volta terrível. Já era meia hora que você perdia. É. Uma vez nós caímos num bairro, né? Foi. São Mateus. Foi Caímos numa Pô, favela. Zona Leste, conheço. Mano do céu, Caímos foi num numa beco Zona Leste, lá. já toquei mas lá. mas nessa época já tinha o GPS. O Eles GPS, lançaram aquele isso. GPS que a gente É. Ali é comprava. São Mateus do lado de Itaquera ali, ó. Cara, GPS mandou. Dessa vez. A gente tinha saído do culto, vamos embora. O GPS procura o caminho mais rápido. Isso. E ele mandou nós pra uma quebrada. Aí as ruas foram ficando pequenininhas, falando pequeno. Nós caímos num baile funk, cara, no meio de um baile funk. E o GPS mandava a gente do lado de uma beleza. valeta. Só que essa valeta estava bloqueada pela prefeitura. Meu amigo, nós estávamos em 3 carros. Foi Foi três. assim, chegar Pra no baile voltar. funk, todo mundo olhando, a gente fez a curva, todo mundo olhando e vamos voltar. Até parar no posto e falar, vamos sair dessa quebrada aí. Ó, vamos pra um lugar seguro Perguntar agora. pra alguém. Perguntar pra alguém. Perguntou, né? Nossa, loucura. Rapaz. Foi. A gente do interior cai nesses lugares, fica tudo apavorado. Às vezes nem tem Fica. problema Não, nenhum. às vezes não tem imagina. problema, A gente mas... fica apavoradão, né? Mas assim, era tão interessante que os lugares que a gente entrou era novidade pra gente, né? Não passava 2 carros, um do lado do outro. Cê é Era doido. assim, nossa, mas... Já aconteceu isso comigo uma vez, quando eu fiz rolo com um cara de Guarulhos. Daí ele me falou assim, olha, minha casa é nesse lugar, GPS tudo, é recente. Mas me espera nessa praça aqui perto, porque não tem como você entrar com o carro. Aí parei na praça, aí eu, como todo colérico, né? Fiquei um pouquinho, colérico / sanguíneo, fiquei um pouquinho, ele não veio, fui pelo GPS. Aconteceu isso. Foi Eita. fechando, não dava pra ir mais. Não dava mais. Os caras saindo, olhando feio, pai, tendo que sair de ré. Só que eu tava com o Bob, guitarrista. Bob, um abraço. E no carro dele. Nossa, E ele fala assim, Giovanni, onde é que você me traz, cara? Meu Deus. só quebrada, cara. Ô, só Giovanni, quebrada. mas tem um... E tinha, assim, além dessa questão da Daiane chegar na igreja com a banda, cara, tem uma situação que eu lembrei aqui agora, amor. A gente foi tocar em Guaratinguetá, Nossa. numa igreja, numa assembleia. Então, assim, Guará Costumes. de Roseira pra trás lá, né? Uhum. Para aqueles lados lá, Roseira, Aparecida, Guará, as igrejas são bem mais tradicionais. Aqui em Tradicionais. Pinda, Uhum. a assembleia ela já tá um pouco mais, né, tranquila. Aham. Mas lá era muito, né? Meados de 2010. Nossa. Mas Aí é. chegou lá Congregação. um guitarrista com o Moi tinha feito uma progressiva no cabelo. Ele Chapinha. Ah, deixou eu até lembro, aqui. lembro. Sim. Eu lembro. Era um cabelão Tinha progressivado. asa delta aqui assim, Mano parava do aqui, ó. céu, maravilhoso. É. Saudade, cara. É. Ele Ela abaixava era assim, livre, né? assim. Mas nessa ocasião, a Rapaz. gente já sabia que era a Assembleia de Deus. A gente conhecia os termos de Assembleia Não, a gente não de sabia Deus. que era tão... Mas não sabia que era tão É. tradicional assim. Eu aprendi, em Assembleia de Deus eu prendi o cabelo, ficava presinho e tal, aquela coisa. Mas não era só isso. Dava pra aprender? Não era só isso. Então, mas você... Aquele você cabelo ia- Não, dava sim, pra aprender. tem, Mano, tem- não tem dava, fotos, tem escorregava. Cabo de aço, mas né? tinha preso, mas não era só isso. Era Funicular. tão tradicional, Porca gato. nós estávamos... Porque, Porca gato. gato, sacanagem. mano. Cara, e assim, era tão tradicional que tinha a questão das roupas das meninas, né? Sim. Colar, brinco. E o Aham. baixista que tava com a gente também tinha brinco, que era o Felipe Palmeiras. Abração, Verdade. Felipe Palmeiras, né? Que tava junto com a gente lá Ah, também. Felipe Felipão, Palmeira. Felipão. Sumiu, Felipão. pô. Sumiu Não, do mas mapa. mas eu acho que o que mais pegou, eu tô falando porque assim, depois eu Sim. vou finalizar. Pelo Moi estar, né, todo roqueiro, né? E a Roqueiro, música da Daiane roqueiro. também pede. Peso. Tinha muita guitarra, né? distorção, Sim. tá. Daí, beleza. Aí agora o ano passado, 2022, tava tocando lá aqui na igreja da cidade, né? Daí, com o baterista,
Aí, de repente, a gente trocando ideia, eu sei que ele é da igreja da cidade de Guará, o Ozzy, beleza? Qual câmera que olha? A sua é aquela lá. Isso. Beleza, Ozzy? Tá Aí o Ozzy falou que ele estava nesse dia, amor. Ele era o baterista lá da isso, igreja, daí ele cara? falou que a galera meteu. É mesmo? Falou pra caramba. Aquele Lá guitarrista, ele. e falar, o foco foi o guitarrista. Nossa, Sério, É velho? porque caramba. assim, no caso eu e acho que o Felipe, nós tocamos sentado. Uhum, O Moi eu foi tava no em que pé. tocou em pé, então ficou em destaque, O entendeu? guitarrista sempre quer se Mano, aparecer, né? Você é fogo, Com aquele hein, solo lá que tem. Não, Não, daí porque foi tinha- assim nossa, teve choque, né? Foi um É, choque. porque daí os músicos lá tiveram que conversar com o pastor. Deus. Não, Nossa. cara, esse eu É acho que engraçado. foi tenso, né? Rolava isso aí, né? Preconceito. Pô, eu sou de Assembleia de Deus. Eu sou o cara, o músico cabeludo da Assembleia de Deus. Então, era assim, rolava esse preconceito. Eu lembro que nessa questão, o pastor Euclides, na época, né, o nosso o pastor Euclides lá, ele nunca me encheu muito o saco. Até que uma ocasião, num evento, começaram a cobrar isso aí. E aí falou, ó, com esse cabelo você não vai poder mais tocar nas nossas igrejas. Falar, Vai aquela afunilando. vaidade de música. Foi afunilando, né? E aí, só que a gente estava num momento bom, né, Bruno? De muitos eventos, muitos chamando. E não era só nisso. E também tinha o preconceito dentro da empresa também. Que é aquele negócio de cabelo dentro da empresa. Então somou as duas coisas. Falei, putz, vou ter que largar essa vaidade de músico aí pra estar dentro dos padrões. Se eu quiser continuar aproveitando disso que a gente tinha construído, né? De tocar, de sair, de viver essa coisa de música. mas aí você, Mas aí eu lembro- você cortou. Você Aí foi cortei. Mas eu sábio. lembro que você Você falou. foi sábio. Mas foi também não foi Eu só não, eu isso. já você era falou, o cara cabeludo que o nego falava assim, não pode tocar aqui cabeludo, então não vou tocar. Então não vai. Mas aí você foi sábio, no meu Mas caso foi uma não. questão espiritual também, você falou, né? Na época, Sim. você orou e tal. Não foi assim do nada, tipo assim, eu vou deixar. Porque assim. Foi toda era um tempo que a gente também tava tocando bastante, tinha bastante Tinha. conexão, daí É. você orou e sentiu e cortou. Tinha né? várias coisas, né? Como eu falei assim, não era só. Tinha tudo isso. Então, até a soma. Quem não lembra de mim nessa época, eu era um magro, seco e tinha umas orelhinhas avantajadas também, né? Então também tinha essa questão. Com cabelo grande, escondia a minha vaidade. O corpo cresceu em volta da orelha. Né? Exato, então rolava isso aí também. Então, Você fez um procedimento somava. estético aí? Eu fiz um procedimento Pode- estético. Pode Sério? falar. Pode divulgar isso? Você fez? Fiz a Não sabe, nem lembro. Você não sabia disso? Não, cara. Fez procedimento estético. Fiz Mas- um procedimento. Hoje eu tiro as fotinhas assim, Mas nem aparece a vai, orelha direita. vai ter mais sessão, né? Não, cara. Não? Eu Tá acho que- precisando? Tá precisando? Sabe o que? Eu tiro a selfie assim, amigão, né, cara? Eu tiro a selfie assim, nem aparece mais meus orelhas. Falei, caramba, cara. Cadê agora? Cadê né? agora? Mas era isso, cara. Então, assim, rolou tudo. Isso aí é uma vaidade, né? Mas existia muito preconceito, às vezes, tanto obviamente, da igreja, também. Como é que um cara de Assembleia de Deus quer ter cabelo longo, né? Então tinha uma galera que falava assim, nossa, que legal, não sei o que, batia nas costas, mas tinha aquela galera, não, como é que você deixa um músico tocar assim na Assembleia de Deus? E aí você querer provar, que existia isso também, querer provar para a igreja que o cabelo longo não mexia na minha vida espiritual. Não, cara, era balela, não cara. rola. Era balela. Então eu falei, Mas, não rola. mas falando de. Não rola porque hoje em dia a parte espiritual ela às vezes é até menos importante do que a doutrina da instituição, né? Exatamente. Aí foi, a gente falou, ia bater na... Falei, deixa quieto, vamos cortar e vamos... Voltando Isso. a falar de contexto de banda, é interessante que assim. E conta uma quebradinha do Moi bem... Uma quebradinha? Aquela quebrada que Como você... assim, quebradinha? Queimada de cara bonita. né? Nossa, acho que tem muitas, né, Bruno? Tá, mas É só diga aí, lembrar. diga o que você ia falar. É pode só falar. lembrar. Tem que pensar aqui. Não, você estava falando de preconceito, mas assim, quando a gente chegava com a banda, daí ele cantava, Sim. a igreja ela meio que ficava assim, ressabiada, É. sabe? A igreja, coisa, a igreja né, cara? ela não recebia, né? Eu acho que assim, Recebia da terceira pra quarta música, da igreja ficava mais à vontade, Mais à que via vontade, realmente Ah, porque fluía, né, que cara? fluía, exatamente. Fluía, Então, né? aí mesmo que, tipo assim, daí depois eles chamavam de novo pra gente Chamava de voltar, novo, daí né? já era outro esquema, daí eles já davam mais oportunidades, a gente cantava, no caso, Sim. mais músicas, Mais né? músicas, é verdade. Fazia louvor depois da mensagem, daí tinha medleys. Sim. Então, assim, sempre, no caso, a primeira vez, aquele primeiro impacto que a É, igreja gerava tinha impacto. era frustrante, porque você ficava sem igreja tocando, dando o seu melhor, né? E Agora não, você- não não tá subia. recebendo. Não, e você tal. imagina, por exemplo, quando eu botei o brinco de prego, né? 18 por 36 na orelha e cabelo aqui, né? Pra baixo do cotovelo. O que aconteceu? E a banda chamar, né? Banda de rock mesmo, Sim. né? Não era um louvor com guitarra distorcida, era rock mesmo. Pá.
E a gente tocava música, não tocava música congregacional. A gente tocava Certo, músicas certo. de evangelismo mesmo. Evangelismo. Então a gente tinha que tocar para fora, né? Então o que acontecia? Os crentes falavam que a gente era do diabo e a galera do rock secular falava que a gente era paia porque a gente era white metal. Rock branco, né? O metal branco, né? Os crentes querendo tocar rock, entendeu? Caramba. Sacou? Que- A gente ficava nesse meio, cara. Difícil, mas deu fruto, cara. Deu fruto. A gente ganhava família, cara. Você acredita? O cara tava afundado na droga, vendendo tudo que tinha em casa, tá? Meu Deus. Ia nos nossos eventos, tá? Mudava de vida, começava a estudar, começava a frequentar uma denominação, tal. O Uau. pai e a mãe viu, mas esse moleque mudou demais, tá respeitando a gente, tá ouvindo a gente, tá estudando, tá vendo trampo agora, top, mano. tal. Aí a família que tava ali, casamento destruído, vida inteira, pai e mãe em pé de guerra, tal, também mudava de vida. Então, por mais que eu tomasse pancada, porque eu sempre era o foco, né? O maiorzão, o cabeludão, não sei o quê. Certo. E eu era meio bocudo, meio, né? Ia pra cima mesmo dos caras. Dos caras que eu digo os líderes, né? Sim. Das igrejas evangélicas aí. E aí, mano, eu falava, pode bater. Que a igreja quiser bater, pode bater. O importante é o que tá acontecendo aqui, ó. O foco sempre era aqui. Então a gente ficava nesse meio termo, né? Agora, e tocava na igreja também. Então, culto, às vezes, pô, cabeludão, não tava nem aí, cara. Tocava no culto e tal. Acontecia a mesma coisa. Tinha gente que esperava acabar a música para entrar. Ô, louco, sério. Sim, senhor. Meu irmão. Meu Deus. Cara, a gente, essa época aí foi, puxa vida. Hoje você vê que as igrejas estão mais abertas, né? Não estão pegando muito no pé com isso. Não. Ainda, mas a gente Mas fala... tem ainda, Tem né? ainda, né? Tem É ainda cultura as também, né? tradicionais Interior, né? No interior Tem tem muita- ainda. Rola muito isso. É complicado. Complicado. Mas dizem, né? Histórias música é de banda. complicado. Hã? Falando, música é complicado, né? Total. Todos os É, pastores daí falam, tem "Ixi, essa questão, chegou né? um músico na igreja, Ixi, música é complicado, cara. Música... Mas conta uma historinha do Moi pra nós. Vai lá, conta uma Mano, eu história não tô minha, conseguindo Não tá lembrar lembrando? que Você eu tô- lembra de alguma? Do Bruno sem comprometer? Puxa, não, a gente tem várias histórias. Conta né? uma dele, que daí ele vai ficar irado, vai Não, lembrar da eu sua. vou mandar dele, é verdade. Não, eu não lembro também de situações assim. A gente vivia muito do. Ó, ninguém caiu no palco, ninguém. Sei lá. Ah, não, tinha. O que acontecia, assim, por exemplo. Deu Vamos cabeçada no Deixa eu microfone. tentar lembrar. Tinha coisa assim, por exemplo, de a gente ensaiar e tinha uma parte que era. Entrava, eu lembro de uma ocasião que era. Todo mundo cortava e entrava a guitarra. Aí teve ocasiões que Já tava, sei. todo mundo parava e era pra eu entrar, eu. Cadê? Cadê? Na hora do play. Na hora do play. Assim, é pra entrar a guitarra agora, pra daí começar um novo... Eu não entrava, ia esperar. Não, acabou. Mas você... Nossa! Daí entrava. Ou não, né? Ou não, acabava a música. Enganava Acabou. lá, né? O Moi dava os É, migué dava dele, os né? migué, O Moi gosta de dar migué. Não fui eu, né? Não, o migué é pra tocar também. Ele, tá só... Ah, sim. ele só quer que eu faça a base e ele só fica lá no eu fico me solinho de 3 divertindo. notas, só se divertindo. Quer nem Diversão. saber não quer saber da harmonia, né? Não, Pra harmonia, quê? Pra quê? harmonia, cara, Pra não quê, existe, cara. harmonia? Não, assim, eu lembro assim, que na Só minha... a pontinha. A minha visão de guitarrista, por isso que a gente... Depois que entrou o worship ainda, daí... Nossa, Puxa vida. docinho, né, cara? É um doce. Aliás, Adoro. em todo podcast eu tô falando, pessoal, ó, daqui a umas 3 semanas o Coldplay vai estar tocando no Morumbi, em São Paulo. Você que é do worship, vai lá que você vai aprender a tocar worship, Vai tá? aprender. Valeu? É verdade. Mas a minha visão de guitarrista, assim, acho que a nossa parceria sempre deu muito certo, porque o Bruno é o cara da base, o cara que monta os arranjos ali. Eu queria me divertir como um músico. Então, Então ele era o Severino, você era não o patrão. E esse é mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu era o cara que mais se divertia. Eu acho que é aí que tá o problema do músico, né? Porque o músico correto, o cara quer... Não, eu tenho que aprender a base, aquela coisa. Não, eu queria preencher os espaços, né? Não só solando, mas às vezes, né, nas trilhas, tentando preencher de alguma forma. Só que aí, meu amigo, a hora que fala assim, ó, a base morreu. Ah, tem que ficar só a guitarra. Aí me para. aí que Tá para. cheio de guitarrista assim, cara. Então, né, Eu era cara, assim. tem que ter uma... Agora, Mas- comigo aconteceu o quê? Tocando em igreja, eu nunca tive tecladista, cara. Ah, sempre foi. Sempre Você guitarra, tinha violão. que- Então, ou power trio. Power Guitarra, trio. baixo e batera. Sempre Nossa, foi assim. E eu sempre Mano, assim, eu Então, lembro- os guitarristas que tocaram comigo,
eles tudo tinham que saber. segurar. Segurava tudo. Nossa, eu velho. lembro segurar. que quando eu conheci você, assim, a banda, né? Eu achava louco, falava pro Moik, caramba, não tem teclado, Não tem e é teclado. preenchido. Preenche, é. é. Muito louco. Era o jeito, né? É, Tinha que dar um Eu jeito. também via, tipo assim... Não tem nenhum porque- pad lá. Agora daria, né? pad contínuo. Nós temos horror disso, cara. Porque Me entra dá a um parte- nervoso. é. Eu fico constantemente esperando o pad trocar o acorde. Mano, é um vício. fica, né? É um E vício. fica. Cara, eu pad. vou num lugar que tem pad, cara. Eu falo, lascou, mano. Não vou prestar atenção em mais nada. É Já verdade. era. Não, eu fui Se num não lugar tiver recentemente pad- na igreja, o rapaz estava tocando violão e ele tinha um pedal que eu acho que ele fazia um pad. Conforme os acordes que ele ia fazendo, ele fazia um pad. Falei, Aí, caramba. legal. Pô, eu achei interessante. Fiquei até de ver depois, mas acabei que nem falei, eu não quero me envolver com isso, não. Mas é interessante. O cara tocava ali o violão, saía e fazia um pad no fundo. É um pedal específico aí. Interessante, cara. Da hora. Bom, uma coisa também que eu peço pra galera é de trazer algum objeto que diz respeito à sua vida, a você. Quem é mais velho? Eu sou mais Você é mais velho? Sou Então mais vai lá, velho. Moi. Fala um pouquinho do seu. Tá. O que você tem na mão aí? Eu trouxe aqui pra vocês aí, esse aqui é um equalizador de violão, né? Eu sou, além de músico, né? Eu acho que me tornei mais, no decorrer dos anos, me tornei mais um guitar tech, né? Vamos dizer assim. Não vou falar um luthier, mas um guitar tech, assim. Entendi. Agora, eu não sabia o que era Guitar Tech. Eu ouvi você falando antes do Brunão chegar. Sim, guitar E tech. eu falei, por que será que é isso, É um né? técnico, né? Que Legal. faz... Gostei dessa eu- nomenclatura. Porque o gostei luthier também. mesmo, ele mexe com a madeira, Mexe ele com a madeira, conserta uma isso. parte de madeira, né? O guitar tech é o cara que resolve os BO da banda, né? O cara estourou, sei lá, uma corda, Mas quebrou daí um você também é um K-Tech, pô. K-Tech, é o cara que arruma as coisas, né? Vamos dizer assim. A parte dos amplificadores. Eu tenho uma história com a eletrônica também, né? Uhum. E aí fui desenvolvendo isso com o tempo. Fiz o curso técnico de eletrônica e já gostava disso e vai resolvendo uma coisa que é um amplificador, é uma guitarra, é um baixo. Você vai dominando, vai se resolvendo, né? Principalmente na nossa época, né? Que não tinha luthier, não tinha assistência técnica Próxima, por né? Acho que a próxima. mais próxima é Taubaté, né? Exatamente. E tem Hightech. a Playtech, né? Então a gente ia se resolvendo e eu era o cara que ficava arrumando as coisas, né? O teclado do Bruno quebrava, eu tentava arrumar, amplificador, guitarra, essas coisas. A gente... Quando eu discutia com o Moi, ficava assim meio... A gente ficava obrigado. Falei, Banda nossa, não. agora eu Quem não vou tem ter mais banda, meus cabos. briga. Agora eu não vou arrumar, não vai arrumar mais fazia meus os cabos. cabos, cara. Quem vai arrumar? E agora, né? Não, O Moi, ele era bom que ele fazia tudo isso, cara. Tudo na parte Dava de uma cabo. geral no teclado, no cabo. Amava, É o hein? pedal que às vezes, nossa, Não- ficava zoado. O pedal ele arrumava sustém. na hora. Sustém. Ou Cara, pedal pra dar trabalho. interessante, né? olha. Esse é o pior Um pedal. negocinho de nada lá, né? Simplesinho, né? Uma chavinha e tal. Mas falando de cabo, né? Eu lembro que o primeiro cabo que eu fiz com cabo de antena, cara. Lá no começo. Não, é antena, 2 fios só. Nossa, que tocava na igreja. Caramba. Tocava com cabo de antena. Meu Deus. A gente ia aprendendo, cara. Mas desenvolvia. Obviamente pegava uma estação de rádio de vez em quando lá. Você é mas, louco, mano. Loucura. mas era assim, Mano. cara. Loucura. E aí a gente vai desenvolvendo. Então hoje eu acho que eu sou mais um guitar tech, né? Hoje eu mexo mais com a parte de eletrônica, conserto amplificadores e outras coisas, né? Nessa parte de eletrônica aí, do que músico mesmo, né? Mas... Mas a música você parou de vez ou não? Não. A música é paixão, né, cara? A música não tem como parar. Até eu vi na sua rede social que você estava gravando os negócios. Sim, tá? então, eu tenho meus projetos, desde a época de banda rocha, eu tenho todas as minhas composições, né? Eu tava vendo um tempo atrás, tenho cerca de 30 músicas. Poxa, é legal, né? Legal. Eu falo desde as mais simples, as que eu acho mais simples, as que eu mais gosto, que inclusive eu vou gravando, de ano em ano eu gravo uma coisa aqui Meu com o Deus, que Giovanni. demora. Velho. E é engraçado. Deve dar um Demora. outro podcast esse assunto. Você também demora. Cara, dá um outro Exato. Mas podcast. tudo bem, né? Nossa, nossa história de gravação, né, Bruno? Tanto É. com o Daiane, quanto as minhas coisas, meus projetos, assim. E hoje a gente tem mais recursos, né, Giovanni? Antigamente a gente não tinha, então não tinha nem como gravar. Eu lembro que a gente compunha a música, tinha que ficar cantando ela várias vezes Pra não decorar. esquecer, Isso, era assim. né? E isso tem história. Então eu gravava, escrevia todas as minhas músicas lá e ficava, de vez em quando, sempre tocando todas as músicas para não esquecer a melodia. Sabe uma situação muito legal que o Moi conseguiu fazer, cara, e eu lembrei agora, a gente tinha o Ministério de Louvor antes da Daiane fazer, no caso, a carreira solo dela, e depois que o Moi, que a banda Rocha terminou e tal, a gente fez um Ministério de Louvor na igreja, né? Isso. Que daí a gente começou, Ministério no sob caso, promessa. a gente começou a compor as canções. Isso. E aí
a gente querendo gravar, o Moi teve a ideia, eu não lembro, mas você gravou usando videocassete. 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 Dava, A gente... Depois você passou pra fita, não foi? Isso, a gente falou, era recurso, cara, vamos fazer. Mas como é que foi? Você levou na igreja lá? Levei na igreja, falei, vamos gravar um ensaio. Aí tinha, como podia gravar? Ou tinha aqueles gravadorzinhos pequenininhos. E aí eu vi que o videocassete tinha entrada de áudio, saída. Falei, cara, vamos pegar a saída da mesa, puxa da ligar, mesa, bota lá, põe pra gravar. que loucura. Grava só o Gravava. Que áudio. da hora. a gente Louco, né? fazia Não, isso, eu fiquei... né, cara? A minha primeira gravação da minha vida, né? Hoje eu vivo disso, foi na cassete. Que da Fita hora. cassete. Que ano E que foi? cheguei a levar a música. Ó, a voz é. A voz Que ano João. que foi? Hã? A sua primeira gravação no cassete, que ano que foi? Foi 95. Não, nem tinha nascido. Muito, né? Nossa, Muito não tinha nascido. Nossa. 95. Então, e cheguei a levar música na rádio, cara. Que legal. O cassete na rádio pro cara tocar a música nossa. Mole, cara. Tinha a fita Você nasce cassete. pro negócio, né? Não tem jeito. Não, É, não, exatamente. desculpa, na Exatamente, fita é. cassete não, fita VHS. Não, né? eu É, entendi. isso mesmo. VHS. Aham. Exatamente. Então, assim, era recurso. Deve ter ficado até melhor, porque a cabeça. foi no vídeo... São 4 cabeças, pelo menos, né? Eu falei de gravação isso, ali. Eu falei videocassete. Falou? sabe? Você falou? Isso tá. mesmo, isso mesmo. Que daí Quem falou fita cassete fui eu. A fita que se chama VHS, VHS. mas depois você passou pra fita, cassete. Gravamos um ensaio lá, cara. Nossa, Joga ficou tudo muito- na mesa, né? Sim. Manda ficou ver. muito legal, porque a qualidade eu lembro que ficou bom. É o loucão que eu quis. Lembra que eu quis fazer um culto lá na igreja lá? E gravar tudo, Gravar tudo. passar pra fita pra vender. A gente criava essas coisas, cara. Daí cortaram nós, né? Eu lembro que, assim, o Bruno pode me corrigir. Normalmente eu era o cara das ideias. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos não sei o que e tal. Só que o Bruno era o cara do que fazia a coisa acontecer. Porque ele era a minha segurança. Hum. O Bruno falou, ó, se o Bruno abraçasse a ideia, acontece. Coisa vira. A coisa Então vira. era o xodózinho Caramba, hein? do pastor, então. Era assim, né? Era o meu pai, o pastor. Ah, era seu pai? Era o pai. Ah, na tá, época tá, era, na né? época era, na época Tá era. explicado. Tá Nossa. explicado, pô. Então a gente tinha essas questões, Tinha né? um- Você fez amizade com o cara certo. Não, exatamente. Então o Bruno era a nossa base. Tanto é que a nossa parceria de anos é por isso. E a gente eu vejo assim, hoje a gente conversa sobre isso. Quantas coisas a gente realizou, né? Por causa Foi. dessa parceria, né? Com todos, porque a gente cresceu junto, a gente desenvolveu junto, em tudo. Essa parte de composição Verdade. que o Bruno falou, eu já compunha. Você compôs primeiro, né? Você que compunha começou. antes, né? Aí o Bruno falou do Ministério da Sua Promessa. Ali surgiu o Bruno compositor, né? Isso foi uma coisa assim, é muito de Deus mesmo, né, cara? Porque composição, eu sei que envolve vários, né? São vários critérios. Quem tem facilidade de falar, em ler, no caso aqui, lê muito, né? Que tem facilidade com rima, consegue fazer as músicas. Que eu era assim. Mas compor uma canção, né? Um louvor, cara, é complicado, né? Envolve assim, outras coisas além, outras né? questões, né? É. Assim, então, eu sei que tem músicas que Deus quis mesmo que eu compusesse quis. naquele É. momento Cara, para aquele tempo, mas e assim, no meu caso, a composição é meio que de momento, sabe? Quando eu quero Vem. compor, não consigo. Não Às sai, vezes, né? quando eu tô numa situação, quando eu tô com um versículo, quando eu tô com uma pregação, né, com alguma passagem de um livro, daí vem algumas melodias já com a letra e a melodia. Exato. São muito raras as vezes que eu fiz separadamente, né? E são histórias, doido, cara. mano. São histórias de vida. Eu não sei se as composições que vocês faziam também era assim. Mas nossas composições, é o que o Bruno falou, eram histórias de vida. O que tá ali é o que a gente viveu, parte de um contexto. E eu falava pro Bruno, falei, Bruno, a gente conversar assim, cara, as pessoas precisam ouvir essas músicas. Tem composições da época do Ministério Sua Promessa que talvez nem foi gravadas gravou ainda, ainda né? com a Daiane, Algumas, ainda não, algumas foram gravadas com a Daiane. E tem outros que ainda estão lá no papel. Cara, uma coisa que eu sentia, né? Posso até estar viajando, mas eu sentia isso. Parecia que as músicas, as próprias, né? As composições de vocês, do jeito que era o arranjo, a forma como a Daiane cantava, parecia que tinha que ser só ela cantando. É muito louco só isso. vocês tocando. Parece que se passasse para uma outra banda, outro cantor, não ficaria tão bom. Por mais que fosse bom, tá ligado? A pessoa tivesse a manha. Porque era muito... era identidade, né? Testemunho, era um testemunho mesmo, né? Demais. E outra coisa que eu curti em vocês demais, cara, era... Vocês faziam alguns medleys, né?
Isso. Só que tinha... Não era tipo... Vocês não faziam medley. Tipo, a música é Lá menor, Dó, Fá, Sol, tá ligado? Sei. E fica emendando um monte de músicas, Sim. uma atrás da outra, assim, a Legal. A gente rodo. faz isso hoje. Hoje faz, né? Hoje faz. Mas vocês não faziam isso, não. Vocês, Não, é. vocês pegavam músicas de tons diferentes, de andamento diferente, Exatamente. de sequência harmônica, cadências diferentes. Nossa, mano. E vocês, que nostalgia. e entre uma música e outra tinha um arranjo. Sim, Vocês tinha. criavam um elo ali. Uhum. Eu ficava doido, Caramba, cara. mano, que legal que você lembra Nossa, eu disso. curtia É legal, muito, né? cara. Mas sabe qual que é o Puxa segredo? Que é que a gente ensaiava. A gente ensaiava. Tem um segredo simples pra você que é músico aí que tá ouvindo. A gente Verdade. ensaiava, nós Ensaiava, ensaiávamos. Ensaiávamos. Cara, Toda semana. Toda semana. cara, eu Mano, gosto de ensaiar, cara. Então, eu a também, maioria não cara. gosta. Eu também, cara. Eu curto o ensaio, mas com força, tá ligado? Cara, nós vivíamos na igreja. E hoje em dia você chega na igreja tem que passar a música. É. Só passar. Você chega, passa a música. Exatamente. Nossa, não A nossa difícil. geração, ela teve essa vantagem, né? A gente fala assim, tanto não só a gente como banda, mas eu digo na época de os grupos, a gente vivia na igreja. Porque a gente, de contexto da Assembleia de Deus, pensa bem. Tinha grupo das crianças, ensaiava, grupo do rola círculo essas de oração, paradas, É cruel. grupo da mocidade, grupo dos jovens, Círculo vicioso, adolescente, né? Círculo de oração. é. Aí tinha as meninas que gostavam de cantar, chamava a banda. Você tá rindo aí, velho? Círculo vicioso. Não, velho. círculo de oração, pô. Círculo de oração. Presta atenção. Desculpa, eu viajei, desculpa. Cara, então assim, era Deixa, impossível deixa eu contar desenvolver, né? Deixa eu contar uma coisa bem interessante Ah, aqui. aí, Não, ó. mas não é. Aí sim, é aí mais sim. ou menos. Não, Man. cara, uma vez, que assim, eu morava perto da igreja, né? Bem próximo da igreja. Daí eu levava o tecladão na mão, na bicicleta, né? na mão Nossa, esquerda. velho. Aí chegava lá e montava, né? É. Só que teve um dia que eu deixei o teclado na igreja e fiquei com preguiça de levar embora, porque era noite, né? De noite e tal. Aí, às vezes, meu pai levava, mas ele foi embora antes, aí o teclado ficou na igreja. Aí, de repente, um moço que morava atrás de casa lá, da Boca, lá, ele entrou dentro da igreja e roubou Foi. o meu teclado e roubou seu violão, Natal, lembra? foi Natal. Foi no cara. Natal. Puxa Natal. vida. Roubou, cara. A gente ficou sabendo depois que ele já tinha mandado pra Curitiba e vendeu por R$100 meu teclado, cara. Que Fala teclado que era? sério, era um PSR 620, É. cara. Puxa. Era de uma Yamaha. delícia que ele 100 amarra lá. conto, cara. Mano, 100 conto. Eu comprava de volta, tinha problema, Eu não né? sabia dessa cidade que tinha mandado pro Curitiba. Mano, deixa Foi, eu te mano. contar um caos. Não, vai vendo. Ah. Daí, beleza, né? Daí, como eu tinha muita amizade com as irmãs do Círculo de Oração, É verdade. eu tenho uma história com elas, assim, de, É, né? verdade. Uma conexão forte. É. Ela, a galera da igreja, fizeram uma vaquinha lá, né? E compraram um Aí teclado sim. pra mim, É, cara. cara. Só que não compraram o violão do Boi. Pra Ficou que muito violão? bravo. Ah, aquele cabelo. Mas roubaram meu violão, só compraram o teclado pro Bruno. É verdade, cara. Eu falo, mãe, mas você vai nos ensaios? Não ia no ensaio das não ia, irmãs. cara. Não, eu não. O seu de eu não- oração não ia, não eu não tirava as gostava, músicas. cara, não gostava, A regente porque lá que tá eu era com o roqueiro, senhor. cara. Tinha os forró, não Ele gostava. não de forró, tirava cara. os forró das irmãs, mano. Aí não compraram o violão dele. É, aquelas. É brincadeira, eu amo todas elas, cara. Nossa, as irmãs de oração, todas. amo todas elas. Eu Nossa, fiquei com tem dó, muita mas daí. Mas é que o Bruno era o pau pra toda obra, então não tinha como deixar o Bruno sem teclado. O violão eu me virei depois, tive que comprar. Teve que outro. vir. Aí você comprou uma Virei depois, guitarra, comprei né? guitarra, aí falei, Não, mas esse essas velhinhas vão se episódio ver era- comigo, vai ter que aguentar minhas distorções nos grupos de oração. Ah, do Não, lado, mas do lado das Do irmãs. lado, assim. nossa. Não, é que assim, o pessoal vinha, né? O meu pai vinha com toda aquela situação espiritual, não, mas o Senhor proveu o teclado. Eu morri do nada e falar, mas meu violão não compraram, né? O meu violão Deus não proveu, né? O meu era cara de pau, cara. Não, cara, era assim. Nossa, eu nem lembrava disso. Mas cara, era assim mesmo, cara. Não, e não foi nesse contexto, teve um contexto. Eu acho que foi 2 vezes que a igreja foi roubada, né, Bruno? Teve um Nossa, eu não contexto. lembro da outra vez. O contexto foi quando você compôs Deus que faz milagres, se eu não me engano. Não foi, não lembro se estragou. Foi nessa ocasião. Sim. Foi nessa Daí eu fiz a ocasião. canção, no caso, foi Deus no faz violão. milagres. Saiu Deus faz dessa milagres. condição. Você que fez? Foi. É sua? Sim, minha. Saiu dessa condição, cara. Tem um violão ali, ó. Tá vendo, cara? É isso aí. Demorou, bora. Se achar que rola. Mano, tem uma galera que eu tô conhecendo assim agora, né? Por trocar de igreja, a gente vai conhecendo. Até quando eu estava em Taubaté, daí o pessoal conhece a música, depois descobre que sou eu que fiz, cara. Nossa, mas você é irmão da Daiane? Porque assim, Olha, que loucura. eu cheguei a me desvincular da Daiane foi em 2015, né? Que daí ela... 2015 não, foi... Ela casou? 15, Depois do 16... casamento? ela casou, daí ela
quando ela engravidou, né? Ela decidiu dar sim. uma parada com as agendas para cuidar mais da Maia. E daí também eu saí da Assembleia e fui para a igreja da cidade. Porque daí, aí lá a demanda da igreja pedia mais para eu, no caso, ministrar o louvor e tocar. Com a Daiane, na igreja eu mais fazia back, né? Eu fazia back, lembro. segunda voz, eu regia. Eu gosto de cantar em vocal, né? Aí na igreja da cidade, ela, no caso, foi desafiador para a questão de ministrar o louvor mesmo. Então aí que eu daí deu um salto, né, no meu ministério. Como as e tal. pessoas veem também, Isso, então, as assim, lembranças, né? É engraçado que 10 pessoas me viam a figura do Bruno lá que tá lá tocando e cantando, né? Agora eu toco e canto, né? O ministro lá. Depois vi, nossa, mas você é irmão da Daiane? Olha, cara, como é que pode? Pensa que é 2 pessoas. Nossa, mas essa música é sua, eu cantava quando era criança. Eu falei, daí já apelou já, né? Quando era criança, eu cantava nas crianças essa música. Cantava no louvor, Deus faz milagres. Verdade. É antigo, né? De que ano que é? 2009, cara. É 9, isso 2009, mesmo. Deus faz milagre. Não, mas é engraçado que tem uma moça... É do mesmo disco que eu gravei aqueles 2 faixas de baixo? Não, né? Foi o antes anterior. ainda, né? É, anterior. Esse foi antes 2013. Cara, nós gravamos em 2009, né? O do que eu gravei o baixo Esse? foi 2011. 2000, Eu exatamente. lembro de um Fender que eu tinha. Isso, e nós fomos terminar a segunda gravação do segundo CD, né, Bruno? Em 2017, né? Não, 2014 ou 15. Do que a gente terminou. É, porque eu não tinha ainda saído da... Eu tava Então tá. na Então igreja foi, da cara. Assembleia. Eu sei que demorou anos pra gente terminar o segundo CD. A gente terminou, lançou o primeiro CD, a gente já tinha todas as músicas do segundo. E a gente foi gravando e a vida foi... Deus foi acontecendo um monte de outras coisas e a gente... não é o tempo de Deus, não é o tempo de Deus. Não, vocês são lerdos demais. Não, também. Meu Deus do céu. Mas acontecia coisas assim, falei, cara... E Deus, Deus foi moldando a gente em algumas coisas, porque a gente entendia que tinha todo um histórico ali e tal, mas o ministério em si, a gente começou a, pelo menos assim, achar que o ministério era a nossa vida. E aí tem a questão de ser pastorado, e aí tem todos esses conflitos. Cuidado, né? Esse cuidado, exatamente. E aí a gente foi tendo essa responsabilidade, porque... A quantidade de vezes que a gente saía, né, Bruno? A gente, às vezes, estava fora da igreja. Da nosso próprio ministério. Mas você falou uma coisa que eu estava pensando nesses dias. E realmente, assim, no começo, quando a gente começou a fazer a estrada com a Daiane, mesmo assim, a gente estando mais fazendo a agenda do que estando na igreja, mesmo assim, a gente era mais cuidado. Porque eu acho que a gente era mais novo, a gente tinha mais conexão com a igreja espiritual, no caso, pelo menos Sim, eu creio nisso. Aí chega uma época que você vai, né, meio que fazendo, no caso, vira automático, e aí você perde, tipo assim, você não tem mais o que dar, porque a gente tinha fonte, a gente recebia, e a gente ia para as igrejas e derramava. Chega uma hora que você meio que, né, a fonte vai secando e você vai se sentindo a necessidade de ser cuidado. Aí foi nesse lugar, foi nesse ponto aí, que entrou o CD, né, o meio termo do CD, daí depois que o CD veio, depois que a gente entendeu, nós somos mais cuidado, entendeu? Legal. Aí a gente conseguiu finalizar. Então tem uma questão espiritual também. Tem. Bom, ótimo. Porque nessa fase da gente começar a sair para fazer as músicas do novo CD, a gente já tava numa outra vibe, entendeu? Sim, já tava numa questão, a Daiane já tava casada, né? Eu já estava noivo, a gente tava tinha mais músicas maduro. já que, como você falou, tinha músicas que já estavam gravadas em 2011. A do Pod já estava gravada em 2011. A do Giovanni, né? Que era o reggae, né? Tinha 2 ou 3 músicas já estavam gravadas, estava pronta. Tinha um reggae e uma outra gruvada também. Isso, o reggae, exatamente. Aleluia. O Aleluia que tinha 2 lenta, foi 2011 que mais foi gravado. Então, já estavam prontos, cara. Sim. A gente foi finalizar mesmo o CD com todas as músicas do jeito que foi lá em 2015, como você falou. Essa Deus que faz milagre, você lembra como é que toca ela? Você Sim, nem lembra mais. Lembra? Ufa. Mas deve ter que tocar em outro tom. O tom. Usa o capotraste, mas o capotraste é meio worship. Giovana, pega o violão aí pro Moi. Não, passa pro Bruno, ele toca. Não, mas seria legal vocês dois. É só um trechinho, precisa ser inteira não. Eu canto ali em Mi. Só um trechinho, só. Eu canto em Mi, Moi. Mi? Nossa. Se quiser um capo, tem um aqui. Não, o capo você toca em Dó. Então tá, pode ser. Quer o capo? Traz o capo aí. Aí vai me fazer passar vergonha, cara. Ô Giovanni, tem uma... Eu não finalizei a questão do pessoal separar, né? Ver o Bruno e a Daiane. Sim. Aí uma vez eu levei a minha irmã pra cantar em Taubaté comigo lá no louvor dos jovens. Né? Daí, beleza. Ela cantou, a galera gostou, né? Aí uma menina veio falar... Quem que não gosta? Daí uma menina veio falar, nossa, Bruno, que legal.
Sua irmã canta muito, né? Ela canta mais que você, né, cara? Nossa, mas ela canta muito melhor que você, né? Cara, É claro que canta muito melhor. cara, Tipo assim, que bom, né? que bom. Ótimo. Mas, tipo Ótimo. assim, foi uma coisa tão espontânea da Mas pessoa. sabe o que eu acho pra ela ter te falado isso? Porque ela já curtiu você cantando. É, então. Porque Aí- ninguém vai chegar e falar, você é ruim e a sua irmã é boa. Não, o pessoal fala assim, nossa, é a versão feminina do Bruno. Canta Entendeu? igual o Bruno, assim, mesmo Mole, esquema, mesmo cara. estilo. Mas depois a mim, não, canta melhor que você, né, Bruno? Mole. Beleza? Mas vamos ver se sai o negocinho, vai. Vamos ver se sai. Bora. Pega o ovinho lá pra mim, vai. Pra eu tocar o negócio também. Você falou Mi? Isso, tá em mim, né? Pode ir? Tá chegando o violão aí, João? Tá, né? Tá meio baixo, mas Baixinho, tá né? chegando um pouquinho. Vira a boca do violão um pouquinho mais pro mic aqui, ó. Isso. O capacitor. Põe um capacitor. Capacitor. Ele lembra, pô. Ele lembra. Acho que não. Eu quero estar bem mais perto de ti. Eu quero ver mais além. Que os meus planos sejam seus e que na minha vida vai cumprir todas as promessas de Deus. Deus, quero dizer que te amo e faça da minha casa um lar de bênçãos. Transforma os meus sonhos em realidades para que o mundo possa crer que tu és o Deus que faz milagres, o Deus que cura, o Deus que enxuga as lágrimas daqueles que o buscam, Deus que me salvou, Deus que fala, o Deus que ouve as minhas súplicas. Jeová Jireh, Deus proverá. Jeová Shalom, Ele é a minha paz. Jeová Jireh, Ele é o Deus proverá. Jeová Shalom, Ele é a minha paz. O Deus que faz milagres, Deus que cura, o Deus que enxuga as lágrimas daqueles que o buscam, o Deus que me salvou, o Deus que fala, o Deus que ouve as minhas súplicas. Muito bom, cara. Essa música é muito atual, cara. Então, né, Ela vai ficar atual pra pensando nisso. sempre. Amém, mano, amém. Né? E não tem como não ouvir essa música e não ser edificado, né? Aleluia. Ô, Muito obrigado. legal, cara. Show de bola. Nossa, que legal, cara. Olha, faz tempo que eu queria botar um som aqui assim ao vivo no aí. podcast, hein? Foi no nosso, hein? E Nossa, vamos, que benção. se vocês quiserem, a gente pode armar um esquema. A gente faz mais uma edição com banda aqui, ó. Ó, imagina aqui, ó, Que microfonado, isso, o cara. baixista ali, guitarra ali, ó. Show Pá, de bola. Fogo e glória. ripa então, na hein? chulipa. Fogo de bola. Já eu Legal. toco baixo. Ô, aleluia. Aí, obviamente, a Daiane vai ter que estar, né? Puxa, pega um dia que a Daiane vier pra cá, hein? Demorou. Aí, Daiane, com a Daiane. Daiane, aqui, estamos esperando, hein? Show de Ela bola. vem agora em maio. É? É. Puxa, podia me dar um presente de aniversário, né? Olha só, E cara. Seu aliás, aniversário, maio? aliás, o último, a gente tem o Ministério Caminho, né? Uhum. Desde 2009, continuamos com ele sempre. Porém, até 2016 foi com um prédio, um salão, né? E o último culto com um prédio, salão, foi quando vocês estiveram lá. Ah, É, mano, que lembro. legal. E foi no dia 10 de maio, meu aniversário. Nossa, Que foi da hora. ali, lá na- Você fez uma gravação, não fez? Uma Isso, captação tem uma da Isso. música Confesso, né? Isso. Ah, é Nossa, verdade. lembra? olha só, Top demais lembro. Então essa- imagina se em maio agora Vai. dá certo da gente fazer um vai reencontro. dar.
Nossa, aí Nossa, sim. Hã? show de bola, hein? Nossa, show de bola. Legal. Bora? Mano. Não, bora. Vamos ver se dá certo. Demorou, Né? demorou. Se Deus quiser, vai dar certo. Uma coisa, assim, que me fez lembrar, tocando aqui, você falou de banda, assim, cara, uma coisa que acho que foi nossa escola, né? Pelo que eu tava falando de tocar e sentir mais seguro com o Bruno tocando, porque daí eu sempre fiquei mais livre pra improvisar, pra tocar, pra... né? Dá migué. Dar um migué, né? Mas, assim, foi escola pra gente essa parte de improviso, né? Porque tocando, a gente sempre tocou ao vivo, sempre com banda, né? A Daiane sempre levou banda. E isso foi uma escola pra gente. Então, essa questão de improvisar, vai mudar tom, vai mudar música. Nossa, cara, isso foi escola pra gente, né, Bruno? Porque nas ministrações, a gente ia tocando e conforme Deus ia ministrando na vida da Daiane, vai ser essa música, na né? igreja local mesmo, nossa, a gente já fazia também essas... Isso, muito desses Do nada as improvisos. pessoas mandam umas canções lá, você tinha que se virar, trocar Tinha que dois se virar. tons, então Rapaz. é um perrengue que você passa na hora, né? Mas depois você vai agregar. Mas que faz Isso é a gente bom. desenvolver. Ajuda, né? Ajuda, Então, mas isso é aí- complicado. Meu pai. Queima, às É. vezes, nossa, mas já teve vários Aprender, momentos. né? Tocar de ouvido, né? Eu acho que era O famoso tocar de ouvido, né? famoso tocar de ouvido. Porque lá rola muito, né? Alguém, tipo, recebe uma oportunidade. né? Isso. Aí vem no seu ouvido e fala, você conhece tal música? Eu escutei ela, Nossa, ela era... tirava a música lá e você tinha que ir embora. Sim, e aí tinha que dar os migué, né? Falei, vamos, faz as tríades. Cara, segue as tríades, cara. Quer solar? Fala assim, ó, é a jônio da vida, né? As escalas jônio e as pentatônicas, cara, tá ótimo. Olha, no Mas Fula. mas Tá o- tendo até aula de música no Aula Fula. de música, Você viu? Você quer improvisar, assim, dar os seus migué? Acorde maior. Ele tá assumindo a Essa- capa de a miguezenta. capa, né? Essa capa de música. Toca o Mas, jônio mas é da e hora que o acorde Moi menores. dá o migué legal, entendeu? É Ele verdade. dá o migué certinho. É verdade. Sim. É Isso verdade. é o que eu gostava, entendeu? Nossa, Eu sentia falta E depois. eu sei disso porque uma vez eu fui tocar em Campos do Jordão, Campos. chamei ele. Nossa, só Foi migué. bom, né? Nossa, Uns ótimo. miguezinhos. Mas ele tirou a filé. música, não tirou? Tirou, Sim, tirou. Não, quando a gente vai tocar com... Ele é tem que folgado, cara. Não, Tem que aí é falar- sacanagem, né, cara? Falar, É se acaba comigo, alguma coisa lá. aí eu chamei pra tocar aqui no Eleve. Tirou nada. Ouvi daquele jeito. Quando ele fala isso, Você eu fala falo, assim, ó, meu ouvi Deus daquele do jeito, céu. Bruno. Não, tirei o solo. Tirei o solo. Aí Quando sim, tem né? solo, Pelo tirei menos o solo. O Bruno falou assim, não, é simples, é só quatro notinhas. Falei, então tá bom. No, 4 Bruno- notinhas em cada compasso. Né? Aí o Bruno vai tocar com controlador, né? E nossa, o computador não ligou. Deu ruim, cara. Deu ruim. É só 4 acordes, tá bom? Só isso. Então vai, segura aí. Vamos embora. Falar em O- controlador, Não falou, o né? seu objeto. O meu, cara. Pode mostrar ou a câmera vai... Acho que tá pegando, pode Tá erguer aí, pegando, pode hein? erguer, pode erguer. Esse aqui é o... Filosofa um pouco, vai. teclado, né, cara? Cara, o teclado na minha vida, ele representa muita coisa. Representa a mim mesmo, a minha vida. O meu trabalho, eu devo, né, ao Senhor e ao meu teclado. Muitos anos, É verdade. assim, em Pinda, né, especificamente em Moreira César, Uhum. a galera não tocava teclado, né? Não. Quando eu aprendi assim, é porque eu vi a prima do Moi tocando os acordes, Olha, achei cara. muito louco. Daí o meu pai viu que eu me interessei, aí ele me deu de presente de aniversário, um PSR bem de 4/8. Daí ele falou, se você desenvolver aí, eu Cara. compro um maior, né? É. E aí, sozinho lá, e na época, cara, é assim, eu tava treinando, né, vôlei. Por isso que eu sou alto, né? Porque tem a história do vôlei. Tem a história do vôlei. Eu sou É. apaixonado por vôlei, até hoje. Sério, cara? Que Eu louco. sei o nome de todos os clubes. Até todos... hoje? Mano, Até eu- hoje, cara. Pô, eu que assisto louco. Olha lá. no meu YouTube da televisão, a Juliane fica brava, porque só tem vôlei. Agora é só, né? Agora é só de criança, né? Que o Josh já tomou conta. Mas antes é só Aham. vôlei. Eu assistia. Não, o João Pedro com a Giovana, eles são amigos de 2 jogadoras de vôlei de Taubaté aqui, que joga a liga. Elas estão agora na Superliga B, né? E estão o indo bem, Taubaté. cara. Elas estão... Aí a gente vai ver os Ah, jogos lá legal. ao vivo. Nossa, me chama, cara. Vamos, me chama vou que eu te quero chamar. ir. Cara, terça que vem tem jogo contra o líder do campeonato e elas são a Decisivo. vice-líder. Que legal, cara. Elas são em segundo lugar. Não, e enche, Nossa, cara. Enche, né? Enche, eu já e vi uns e stories é de do... graça. É no Abaeté? Isso. Ah, Isso que aí, legal. tá vendo? Vamos Bruno, armar então, vamos armar Esse pra aí nós, é né? o defeito do Bruno, gostar de vôlei até Mano, hoje. é legal, pô. Mano, mas, É cara, massa. eu conheço todos os jogadores do masculino, cara. feminino, Bruno é o salário que eles ganham. Mano, eu pesquiso, eu fico é. lendo notícia, Vai Vou tudo, apresentar tudo, o Rafa tudo. pra ele, pô. Nossa, mano, Tá vai vendo? dar, vai Ah, dar não, o resenha Rafa eu boa. conheço. Conhece O o Rafa é o guita da Metodista. O E não é Rafa da- guita, né? Mas violão e tal. Ele é violão, da da Metodista. Miantes, né? Isso. Então, ele trabalha com os caras, né? Ele trabalhava Exatamente. com Falando, vocês estão falando com o do Lucarelli, cara certo o do Wallace, vôlei. quando tava jogando Ô, aqui, tio, né? mãe, pode ir embora. Vamos falar de...
Do que eu gosto agora? Que Vamos ver. legal, cara. Mano, daí na época eu tinha o quê? 13 anos, só que eu já tinha essa altura já, que eu desenvolvi É verdade. muito. E aí, meu pai veio com teclado, daí só que os treinos e os jogos, Vira principalmente, um pouquinho o mic pra você. os microfones, Os jogos. os jogos eram de final de semana, que é onde tem os cultos e ensaios. Então, eu meio que tive que escolher, ou aprender a tocar, ou servir na igreja, ou Um seguir conflito. a carreira. Isso aí foi um conflito. Porque eu era apaixonado, né, pela carreira e tal. Caramba, E daí eu tentei conciliar. Eu aprendi, né? Eu aprendi assim sozinho. Eu creio que sozinho não, mas foi o Espírito Santo. Sim, sim. Eu lembro que uma Sem vez professor. sem professor, o autodidata. Sim, é. E assim, eu lembro uma vez a minha mãe falou uma coisa que cortou meu coração. Até hoje eu lembro. E assim, no caso, eu aprendi a tocar, beleza. Depois você deixa, né? Depois que você aprende a tocar, você deixa de ensaiar, né? Fala, nossa, filho, saudade quando você ficava tocando e treinando. Ela, tipo assim, ela tinha saudade de eu ficar treinando lá, e errando, acertando, mas ela sentia falta disso. De eu tocar em casa, né? Sim. Dela E ouvir. assim, daí eu escolhi ficar, né? Eu escolhi, no caso, uma aprender escolha. a servir. Daí eu parei de treinar e tal, mas aí eu continuo seguindo a galera Que do legal. vôlei e tal. Foi uma escolha. Mas nem joga um pouquinho, nada? Não, eu jogo assim, de vez em quando, né? É, correria, E família. de vez em quando eu jogo. Os racha, né? E por que eu tô falando isso? Porque daí, quando eu aprendi a tocar, aí veio já aflorou a veia de professor, de ensinar. É Aí isso que eu te perguntar, se você deu aula. Então, tal. daí eu tive a vontade de ensinar, porque a galera começou a vir a perguntar com quem eu aprendi. Como eu não tinha nenhum professor, aí eu comecei a E a era só ensinar. você que tocava? Daí eu tinha muito aluno em casa. Muito, verdade. Olha. Só que o defeito meu é cobrar barato, né? Nossa, gente. Eu cobrava muito barato, cara, e chovia de aluno. E aí conversando com a esposa do Moi, que é a esposa do Moi, tem uma ligação com ela também muito forte, né? A Raelba. Minha esposa. Raelba. Amor, te amo. Cara, aí ela fez a faculdade de matemática, né? Ela também é professora, daí ela me incentivou. Ela falou, ó, já que você gosta de ensinar matemática, tem uma área boa. Foi E daí assim, cara. ela me incentivou a fazer a faculdade. Que louco. E aí eu fiz o vestibular, só que eu fiz eu fiz até cursinho, não consegui passar numa federal e nem na pública. Mas aí eu descobri que na Unital eles davam bolsa de estudos, né? Sim. Aí eu fiz o vestibular na Unital, daí aí tinha que pagar a matrícula. Daí foi um milagre, que assim, meus pais pagaram a matrícula. Mas eu já tinha que receber a bolsa para no mês seguinte, porque a gente não ia ter dinheiro para pagar a mensalidade. Daí eu Fora consegui a bolsa. transporte, né? Fora o transporte. E realmente eu consegui. Eu consegui a bolsa, saiu o meu nome lá. Que e legal. como que eu pagava? Porque assim, era a bolsa de 50%. E Sim. como que eu pagava É. a faculdade? Dando aula, cara. Os 4 Dando anos aula. da faculdade, dando aula de música Tudo. em casa, né? Cara, que louco. Consegui fazer faculdade, comprei a minha habilitação, né? Então, várias coisas eu conquistei por esse música. instrumento, entendeu? Então, assim, é uma provisão de Deus na minha vida, o ministério é minha vida, né? Pô. Então, representa tudo pra mim o teclado. Que doideira, hein? É até interessante você ter citado isso, porque desde quando o Bruno começou a tocar teclado também, ele já cantava cada ano em casamento, né? A gente tocava Isso. em todos os casamentos, porque todos os Que casamentos que tinha casamento Assembleia de também Deus, foi uma área né? que Foi uma área que... boa que abriu. E que gerava uma graninha pra Sim, gente, né? sim. A gente deu aula, assim, Bruno falando, a gente por várias vezes deu aula em igrejas, né? Então tinha... Foi, também tinha projeto em igreja lá. Projeto né? em igrejas, então aí era... O pessoal queria pescar, gente. Claro. Pô, Mas, claro. né, uma vez eu quase fui jogar. É mesmo? A Batista lá ofereceu aqui, porque a Batista a tradicional, né? A PIB lá de Moreira. Aham. A Batista, no geral, eles Geral. têm um ministro, né? De Isso, música, e eles pagam. que é Que é financiado, pago, né? financiado. Tanto a faculdade como depois, né? Você vai para uma igreja cuidar do louvor. Isso, É como exatamente. um pastor, né? É. Nossa, quase, cara. Mas daí eu pensava assim, eu era um crente da Assembleia, mas eu era mais tranquilão, eu não era do fogo. Eu não era daquele do... Pentecostal, tão- Falava as línguas, sabe? Sei. Estranhas. Sei. Mas eu gostava daquele ambiente, entendeu? Entendi. Eu falei, se eu for pra lá, eu já sou frio lá, imagina. Falava, Viajei, né? né? Coisa Não tem nossa. nada a ver, mas é aquele pensamento A gente foi criado dessa de forma. pentecostal, né? Só que eu tinha só a Aquele mente. pensamento denominacional. que às vezes nem tem a ver com a Bíblia. Não né? tem nada a ver, mano. É loucura. Mas foi um critério. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui mesmo, que esse ambiente eu gosto, tô acostumado. Ah, cara, mas foi bom. Hoje Foi, você tá na é. Batista da cidade, né? Sim, sim. E o Moisés, você tá onde, Bem? Eu estava numa igreja chamada Resgatar, agora estou na busca de uma nova Ah, é? Então igreja, tá. isso. Todo domingo, 6h30, tem culto aqui. Isso, Receba. já imaginei. Guitarra ali, ó. Isso, já Receba. imaginei que, Pode vir, que vem. você ia ter esse convite. Venha. Mas o que o Bruno Vem citou mesmo. é uma coisa interessante, que a gente
A gente tocou em muitos tipos de igreja, cara. Muitos tipos de igreja. Isso eu acho que ajudou a nos formar mentalmente também com relação a isso, porque a gente tinha formação de Assembleia de Deus, né? Ótimo. Pentecostal Mas aí do fogo. Boa colocação, porque daí foi isso que deixou a gente um pouco menos, sabe? Foi tendo contato com várias... Eclético, cabeça aberta. Começou assim, daí, Maravilha, daí hein? depois você tem que voltar ao primeiro amor, né? É. Senão... Mas aí abre Se a você mente para ficar, você né? estudar sobre as outras coisas, porque assim, mesmo a gente não querendo, porque assim, eu, nesses últimos 5 anos, eu estava numa igreja chamada Resgatar. É uma benção a igreja, não tem nem o que falar. E lá você abre a mente para estudar, mesmo não querendo, sobre a parte do calvinismo, arminiano. Eu falei, era coisa que eu não gostava nem de me envolver. Mas quando você começa a entender tem coisas tem fardos que você vai tirando da sua vida e vai melhorando. Assim como o Bruno na igreja da cidade e as outras igrejas que a gente passou, cara, você vai entendendo que cada lugar é uma porta, né? Uma porta de entrada. E tem um histórico na vida de cada um. Mas você vai absorvendo, vai entendendo e vê que tem muita coisa que a gente criou de crenças, né? E que criaram crenças limitantes na gente mesmo que, cara, não precisa, né? Não precisa, cara. Não precisa disso. Pessoal, olha, estamos chegando no fim. Giovana já deu Nossa, já deu o sinalzinho ali Ô, de... louco. papo Giovana. muito bom, né? 1 hora Louco, hein? nada, né? Nossa, nada. voa, Mas né? pro cartão de memória Nossa, é verdade. é que nem o povo falava antigamente. O cara falava que R$10 no culto é muito, mas no shopping é pouco, né? Nossa, cara, é verdade. Meu Deus, que forte. isso aí. Cara, mas, puxa, que legal, Agora Giovanni. tem que falar R$100, né? Porque hoje em dia Não dá. R$100 é o R$10 de antigamente. Sim. E assim, eu me sinto honrado, né? De estar aqui até com o Bruno, né? Porque nós Pô, somos... pra mim é um nós somos- privilégio você estar aqui. Isso, Nós somos Foi irmãos, top. né? Estamos há muito tempo aí. E como você falou, toda a nossa história, tudo que você também representa na nossa história, da nossa época, né? Porque Com o Bruno... certeza, até hoje. a gente, né? eu lembro até que você Referência. falou de questão de eventos, né? Eu falo com os eventos que a gente fez, né? Você participou, lembra dos Praise Fest, cara? Lembro do Praise Renatão. Fest, Renatão, Falecido cara, né? Renatão. Falecido Renatão. Então, quer dizer, foram eventos também que marcaram a gente, né? Eu lembro que você participou de um, acho que você foi júri de um, se eu não me engano, não lembro se foi. Aham. Foi do primeiro, se eu não me engano, cara. lembro. Cara, são eventos que, como você falou, ainda são referência para algumas pessoas. Pessoal, nossa, eu lembro dos eventos que vocês fizeram Que da hora. e como repercutiu, porque foi um dos primeiros concursos gospel, né, Bruno? Que teve. Agora eu lembrei de um negócio, cara. Na Nossa, verdade, o Renatão era o Gospel Fest. Gospel Night. Gospel Night. Gospel Isso, Night. Praise Fest. É o Praise que você Fest falou. foi o Deixa eu evento. falar um negócio pra finalizar. Vai lá, fala aí. Vai, pra finalizar. Mano. vai. Você começou a dar risada. Cara, agora Vai guardou ser pro bom. fim, Vai mano. ser Não, bom. a gente fez um evento no Recinto. Sabe onde é o Recinto? Recinto São Pra quem Vito. não é daqui de Pindamonhangaba, Recinto São Vito é um espaço da Igreja Católica, né? Espaço pra fazer cultural, eventos. né? De festa, Espaço de cultural. várias coisas. Nós fizemos um evento lá, né? Daí o Moi conseguiu uma liberação através de contatos lá, chamado a mãe dele. É verdade. Conseguimos Mais de graça. Mais conhecido como mamãe. A mãe dele conseguiu de graça pra nós. Foi então, vendo assim, Banda Rocha? É. Nossa. Aí foi top demais, porque assim, já era um dinheiro que a gente já não ia gastar, porque Sim. a casa caro. é cara pra fazer lá, né? Aí beleza. Finalizamos o evento, a banda tocou, a gente cobrou ingresso, a galera foi, Foi, cara, vendemos foi. as nossas mães fazendo na cantina lá. Tudo, Então cara. foi muito legal, foi muito bom. Aí no final, pra finalizar o evento, o Moi, como ele era o idealizador, ele Nossa, falou nem lembro. assim, Ah, lembro. eu gostaria de agradecer primeiramente Primeiramente- ao padre. É Não, verdade, e- cara. Nossa, Eu lembrei. queria agradecer ao padre. Não, eu queria agradecer a Deus É verdade, por nos cara. conceder essa oportunidade. Eu comentei com você. Tudo crente, tudo evangélico. Tudo evangélico, tudo evangélico. Não, mas é o padre verdade. também que me cedeu o verdade. local pra nós. O Moi tinha que ser o Moi, Cara, né, tinha cara? que ser eu, cara. E eu vou falar pra você, cara, hoje em dia o pessoal disfarça, mas antigamente era uma guerra ferrenha, né? Entre católico e evangélico, mano, né? era. Ferrenha. Pô, eu Então, lembro, eu olha lembro que pra a você minha ver. avó mandava a minha mãe passar na frente da igreja evangélica e tacar pedra. Meu Deus, Nossa, sério. cara, olha só. Ô, Giovanni, depois desse evento que o Moi fez, olha pra você ver o que aconteceu. Daí lá em Moreira César tem sempre a festa que a igreja faz lá. Sim, e tem. tem um Igreja outro católica. espaço
que é tipo um palco lá, né? Não sei se você sabe onde Já é. vi. aham. Aí ele sempre, na igreja de lá, sempre faz os eventos e chama cantores de fora. E como ele cedeu espaço para nós, lá fazemos o nosso evento lá, o que, que ele fez? Ele chamou a nossa banda para tocar nesse evento. Pra Olha tocar nesse só, evento. cara, que Não, legal. Não, mas era um evento da igreja católica, É. que iam músicas, cantores seculares. Ele Seculares, chamou nós é. para abrir algum evento lá. lá. Só que ele foi esperto, ele fez isso de teste, entendeu? Pra ver se a gente se a gente ia. ia participar, é. E daí, na nossa igreja, eu não sei rolou. como que vazou. É, Vazou. vazou. Nós vamos tocar na igreja católica. Nós vamos Nossa, tocar na Ah, igreja mano, que católica. absurdo. Foi um Mano conflito. do céu, foi um Foi um furdunço. conflito. Foi um Mano, ó, furdunço. os pastores amigos meus... Furdunço. Foi, cara. Não, Vou falar uma coisa aqui. mas o Moi tinha aceitado. O Moi aceitei. falou que ia. Eu Não, ia, claro, eu tá queria certo. ir. Ele falou que ia, nós íamos, Não, não. só que o padre falou assim, para ver a intenção Sim, nossa, intenção. entendeu? Claro. Quer dizer, É. não que ele realmente ia chamar, mas a intenção foi o Moi falou que Foi. ia. É, aí teve que... Não, a gente não Aí não acabou nem indo. vingou, acabou Ah, não entendi. Não indo. vingou, entendi. não vingou. Nós não fomos. Porque rolou muito. Foi muito furto. Não, vocês não Que podem, bobeira, não né, misturar. cara? não sei o quê. Mano, olha, é um maior privilégio, sentimento de privilegiado que eu tô aqui de ter vocês aqui, Legal, tá? cara. Obrigado. Muito Muitas bom histórias, né? bater esse Divertido. papo. Tem uma esfirra ali pra nós. Sim. E é pra lá que Ei, nós olha. vamos. Sério? Boa, a parte boa é agora, hein? Legal. Vamos embora. Valeu, Valeu, galera. pessoal. Até a próxima. Obrigado.